Olá a todos, me chamo Leônidas Brasileiro, engenheiro mecânico de segurança do trabalho, especialista em segurança de processos, e estou aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a segurança de processos e que precisa de alguma desmistificação, principalmente para os profissionais de saúde e segurança. Então, qual a importância da segurança de processos? O que tem acontecido é que as técnicas de produção das indústrias química, petroquímica, mineração, energia, entre outras, têm usado produtos cada vez mais agressivos, em quantidades cada vez maiores, em pressões e temperaturas maiores a cada projeto. Isso faz com que a quantidade de energia armazenada tenha potenciais imensos de fatalidade, geração de danos econômicos e ambientais também. Cada morte é uma tragédia, os danos ambientais e econômicos podem ser severos ou irreversíveis e, por isso, é necessário usar técnicas diferenciadas para garantir os níveis de segurança aceitáveis. Isso tanto é verdade que a história tem nos demonstrado aí diversas vezes em que essa energia fugiu do controle e gerou catástrofes. É, desde da Itália em Seveso, em 74, que foi o grande marco onde se começou a estudar e focar mais nessas questões aí de segurança de processo. Nós temos uma infinidade de acidentes graves em praticamente todos os países do mundo, falando aqui é, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, então todos, o Brasil também, tem diversas ocorrências famosas de segurança de processos em que houve eventos ligados a esse assunto. Eu trouxe alguns aqui só para a gente comentar. O primeiro é o desastre de Bhopal, na Índia, em que 40 toneladas de gases tóxicos vazaram de uma fábrica de pesticidas da Union Carbide. Mais de 500 mil pessoas foram expostas ao isocianato de metila, que é um composto altamente tóxico para o corpo humano. Isso aconteceu porque um tanque que havia sido projetado para uma pressão e temperatura determinados, por uma falha de processos, que não nos cabe explicar nesse momento agora, porque é um assunto longo, é, foi superada tanto a pressão quanto a temperatura, fazendo com que o material tóxico escapasse para a atmosfera. Outro evento famoso é o desastre nuclear de Chernobyl, em abril de 86, na Ucrânia, perto de Kiev, em que um dos reatores foi colocado numa situação de testes e, por uma falha de operação, é, não foi mantido o resfriamento do núcleo. E aí esse núcleo acabou superaquecendo, é, é, corrompendo toda a estrutura e houve uma liberação do material radioativo para a atmosfera, num caso aí bem famoso que contaminou aquela região toda e inclusive parte da Europa. E não terminou por aí, pessoal. Tem casos famosos também, como a Deepwater Horizon, que aconteceu em 2010 no Golfo do México, que além da perda total da instalação, ficou vazando petróleo por meses até ser controlado. Nós tivemos aqui em 2020 um desastre no porto de Beirute, que acabou com o porto, uma questão de mau armazenamento de produtos químicos fez com que eles acabassem reagindo e gerando incêndio. E muito recentemente aqui nós tivemos esse caso na refinaria de Matanzas, em Cuba, em que não se sabe o que aconteceu ainda, porém aconteceu lá esse incêndio horroroso que já cobrou diversas vidas humanas aí, além do dano ambiental e do dano patrimonial também. E aqui nós temos que fazer uma distinção muito clara, assim, que embora tanto acidente ocupacional quanto acidente de processo sejam eventos imprevistos e indesejáveis, né? A gente olha assim que o acidente ocupacional ele é aquele que resulta em dano, em lesão à pessoa, e ele é gerido através da gestão da segurança ocupacional. O acidente de processo, ainda que seja um evento imprevisto e indesejável, ele envolve a perda de contenção primária de produtos químicos ou perigosos acima do limite estabelecido, e a sua gestão é feita através da gestão da segurança de processos. Essa diferença é importante porque o acidente ocupacional ele foca na perda humana somente, na perda, na lesão às pessoas.
O acidente de processo não, ele é um acidente de grandes proporções e tem sempre um denominador comum, que é a perda de contenção primária, que a gente vai explicar daqui a pouco. Colocando assim de forma bem acadêmica, o que é segurança de processos? Segurança de processos é a prevenção, mitigação e resposta a esses eventos onde aconteça a perda de contenção primárias de produtos perigosos em instalações de processo. Isso tem que ser gerenciado através do sistema de gestão de segurança de processos durante todo o ciclo de vida dessa instalação de processo. E só se faz isso com uma boa cultura de segurança. Então, essa é a definição clássica, eu coloquei ela aqui escrita em texto para gravar bem, assim, ó. O que é a segurança de processos? Consiste na prevenção, mitigação e resposta a eventos de perda e contenção primária de produtos perigosos que têm potencial de gerar efeitos tóxicos, incêndio, sobrepressão ou explosão e que podem resultar em lesões pessoais, danos materiais, perda de produção ou impacto ambiental, através de um sistema de segurança, de gestão de segurança de processo, que assegure a integridade das instalações de processo durante todo o seu ciclo de vida. Então, essa é a definição clássica. Questão de prova é isso aí, pessoal. Isso aí que é segurança de processos, é o que tem que ficar gravado na memória de cada um e que trabalha com segurança de processos. Agora eu queria passar aqui para conceitos importantes. O primeiro deles, que é basicamente o definidor da segurança de processos, que é a perda de contenção primária, ou do inglês LOPC, Loss of Primary Contention. É a liberação não planejada ou não controlada de hidrocarbonetos ou outros produtos perigosos para fora da sua contenção primária, ou seja, a contenção primária é o próprio tanque, o duto, o tubo, a linha, o vaso de pressão. Ainda que essa liberação seja direcionada para instalações projetadas para servir como contenção secundária, por exemplo, bacia de contenção, dique, etc. Então, se o produto perigoso ele saiu daquele ambiente onde ele foi projetado para ficar confinado, você já tem aí a perda de contenção primária. Aqui como exemplos tem bem simples, aqui uma tubulação de água, onde tem aqui um vazamento num flange, então isso aqui é uma perda de contenção primária, e aqui também uma perfuração numa tubulação de óleo, você vê aqui o óleo escapando, então você tem aqui a perda de contenção primária também. A outra definição importante é de produtos perigosos. Produto perigoso, segundo a API RP 754, é qualquer substância potencialmente capaz de causar dano às pessoas, ao patrimônio, ao meio ambiente, em função de suas propriedades químicas, a inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, reatividade, potencial de causar asfixia ou físicas, pressão e temperatura. Então, dentro dessa descrição aí, cabe um monte de substâncias. Hidrocarbonetos, vapor d'água, condensado de água, água aquecida, fluido de perfuração, ar comprimido, nitrogênio, gás carbônico comprimido, entre outros fluidos. Até a própria água ou rejeito de mineração pode ser considerado produto perigoso. E aqui cabe a gente entender também o que é uma instalação de processo, que também vem lá na definição do que é segurança de processos. É uma instalação destinada à produção, transformação e transferência de produtos e materiais, constituída por equipamentos como vasos de pressão, reatores, separadores, aquecedores, fornos, bombas, compressores, tubulações de interligação, trocador de calor, sistemas de refrigeração, tanque de armazenamento, equipamentos e sistemas de perfuração das sondas, equipamentos de sistemas auxiliares e utilidades, planta piloto e qualquer outro duto de transferência e transporte. Então, tudo isso aí configura uma instalação de processo. Tipicamente aqui eu coloquei uma refinaria e uma instalação de tratamento de gás aqui. Então isso são tipicamente instalações de processo. Na definição, nós falamos um pouquinho sobre cultura de segurança de processos. Isso é muito importante, porque para você formar um bom sistema de gestão, você precisa estar baseado numa boa cultura. E segundo o CCPS, que é o Centro para a Segurança de Produtos de Processos Químicos, a cultura é a combinação de um grupo de valores e comportamentos que determinam a maneira pela qual a segurança de processos é gerenciada.
E uma boa cultura, ela obedece esses princípios fundamentais. É preciso desenvolver e manter um senso de vulnerabilidade, combater a normalização do desvio, estabelecer um imperativo pela segurança, entender e agir sobre os perigos e riscos identificados e assegurar comunicações abertas e francas. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma desses princípios aqui, mas todos eles são muito importantes. Assim, é necessário todos eles que sejam respeitados para que você possa ter uma cultura adequada à segurança de processos e um sistema de gestão, porque o risco jamais vai ser zero. Você sempre vai ter risco em indústria de processo. Outro item que nós falamos lá na definição são as ocorrências, anomalias ou eventos de segurança de processo. Então, que são esses eventos aí? São os eventos de perda de contenção primária de produtos perigosos que ocorrem em instalação de processo, ou ainda são aqueles eventos indesejados que não são planejados e não são controlados e que, sob circunstâncias ligeiramente diferentes, poderiam ter resultado em um evento de perda de contenção primária em instalação de processo. Então, nós temos já o conceito de perda de contenção primária, que é toda vez que um material fluido ele escapa do local onde ele deveria estar confinado, então isso é o conceito de perda de contenção primária puro e simples. E nós temos também o potencial para perda de contenção, que é aquele quase perda, quase aconteceu. E aí nós classificamos essas anomalias, ocorrências ou eventos em acidente de segurança do processo, incidente de segurança do processo ou desvio de segurança do processo. Vamos ver qual a definição de cada um deles aqui. Nós temos um acidente de segurança de processo toda vez que houver a perda de contenção primária mesmo. Então você tem aqui representando o sistema no seu estado normal, o seu estado anormal, onde tem as camadas preventivas, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, e você tem aqui a consequência, que é a própria perda de contenção. Imagina a tubulação, ela rompeu, você tem um vazamento, isso é uma perda de contenção. Toda vez que vazou para fora da bacia de contenção, que atingiu o ambiente, você tem a sua perda de contenção caracterizada e é classificado como um ASP, acidente de segurança do processo. Um pouquinho diferente, nós temos o incidente de segurança do processo, que também é um evento indesejado, não planejado, não controlado, que sob circunstâncias ligeiramente diferentes poderia ter resultado em uma perda de contenção primária. Esse evento inclui os eventos, esse conceito inclui os eventos onde salvaguardas ou comandos de proteção tenham sido demandadas. Então, por exemplo, aqui você tem como salvaguarda sua bacia de contenção. Então, você teve um vazamento na bacia de contenção, caiu aqui na camada preventiva. Então, isso aqui é um incidente. Um outro exemplo, você tem uma válvula de segurança. Antes de ter uma perda de contenção primária, você teve um acionamento da sua válvula de segurança que realmente jogou algum produto para a atmosfera, mas dentro de um limite, assim, que era esperado já, para que não configurou como perda de contenção primária. Então isso também seria um incidente. E por último, nós temos os desvios de segurança de processo, que são anomalias de segurança de processo decorrentes de falha em elementos de gestão de segurança de processo. Então, quando você verifica uma análise de risco, uma gestão de mudanças, uma gestão de procedimentos operacionais, gestão de atividade de manutenção e inspeção, que uma falha nessas atividades que poderia, se não tivesse sido bem gerenciado, levar à degradação de alguma salvaguarda ou camada de proteção e ter gerado uma perda de contenção. Uma situação que pode dar exemplo aqui, você faz uma inspeção e verifica que uma válvula de segurança está com a sua certificação vencida. Você verifica que a sua bacia de contenção ela não está íntegra. Você verifica que o seu time de emergência não está treinado. Então, qualquer uma dessas aí seria um desvio de segurança do processo. Para facilitar a classificação, existe esse organograma aqui, esse diagrama, na verdade. Então, toda vez que você fica assim, olha, ocorreu alguma coisa em instalação de processo, se foi na instalação se não foi, não é relacionado à segurança de processo. Puxa, mas eu tenho um caminhão, um tanque que vazou na estrada.
é um produto perigoso, porém não é, instalação de processo, então não é relacionado a CEPRO. Um caso mais capcioso aqui, eu tenho um caminhão-tanque que ele vazou dentro da área da refinaria. A refinaria é uma instalação de processo, porém o caminhão, nesse momento, ele está desconectado, ele está autônomo, então o vazamento ali dentro também não está relacionado a segurança de processos. Agora, voltando para o caso clássico aqui, ocorreu instalação de processo? Sim, eu estou olhando um vaso de pressão, né, que ele rompeu e teve perda de contenção primária. Então, se sim, eu tenho um acidente de segurança de processo aqui, tenho um ASP. Ah, puxa vida, a minha caldeira, ela somente acionou a válvula de segurança, né? Havia potencial para causar perda de contenção? Sim. Então isso é um incidente de segurança de processo. De novo aqui, eu posso imaginar que eu fiz uma auditoria nos equipamentos e verifiquei que a rotina de manutenção de integridade não estava sendo cumprida na minha instalação de processo. Teve perda de contenção primária? Não. Tinha potencial para causar perda de contenção? Não. De imediato, não. Houve falha em alguma camada de proteção? Sim, porque eu vi lá que a minha bacia de contenção estava não íntegra. Então isso é um desvio. Para evitar esses desvios e incidentes, acidentes, é necessário que as instalações de segurança do processo sejam bem projetadas. E um conceito importante é a segurança inerente. A segurança inerente ela visa, primeiramente, eliminar ou reduzir os perigos. Então, eu vou trabalhar, se possível, com uma pressão menor, com uma temperatura menor na minha instalação, né? Além disso, é necessário dotar o sistema de proteções passivas, projetos ou recursos no projeto dos equipamentos que reduzam o risco sem o funcionamento ativo de qualquer dispositivo. Então, eu vou projetar paredes espessas, vou colocar é, é, equipamentos que atuem de forma passiva, como discos de ruptura, válvulas de segurança e assim por diante. Depois eu vou trabalhar com os controles de engenharia, que são as seguranças ativas. Eu vou colocar equipamentos que façam um autocontrole, que enxerguem as variáveis e possam atuar independentemente do, da interação humana. E também vou definir procedimentos nos nossos controles administrativos, onde eu vou fazer eles tão simples quanto possíveis, manter as pessoas treinadas e capacitadas para que possam fazê-los da melhor forma possível. Um alerta aqui é que inerentemente seguro não significa necessariamente risco baixo ou nenhum. Aliás, risco nunca vai ser nenhum. Nunca existe risco zero. Risco zero não existe, não tem como. Mas ainda assim, eu tenho que ter em mente que qualquer mudança do processo pode introduzir novos perigos. Se eu estou acostumado com um tipo de operação de uma válvula da marca XPTO, troco por a outra marca, pode ser que ela não funcione da mesma forma, pode ser que os parâmetros sejam diferentes, então eu estou colocando perigos ali, tem que ser analisado adequadamente. E também a gente tem que saber que a probabilidade da ocorrência de um evento de perda pode ser afetada pela eliminação do armazenamento intermediário, que poderia ser uma ação a princípio benéfica, né? Eu estou eliminando um pouco do inventário do produto, porém eu posso gerar com isso uma instabilidade no processo. Eu também posso pensar, puxa vida, eu posso é, alterar a probabilidade de ocorrência através da redução do tamanho dos cilindros que eu entrego esse produto, que eu tenho que receber do fabricante lá, conectar no meu sistema e fazer a transferência. Então, se eu transportar cilindros menores, vou ter menos produto ali. Porém, vou ter mais vezes essa operação de conectar, desconectar. Isso pode afetar a probabilidade. E eu tenho que entender também que a gravidade do evento pode ser afetada, né, também por uma mudança dessas aí. Exemplo, se eu aumentar
a quantidade total do produto e houver uma reação, ele pode aumentar a pressão também. Aqui eu vou deixar aqui só para ler algumas ideias de como implementar na prática essa segurança inerente, assim. Então, se eu quero limitar os efeitos de uma reação em cadeia, então eu troco o layout do equipamento para reduzir a consequência. Eu afasto os equipamentos, né? Em vez de colocar tudo num prédio só, coloco ao ar livre, de forma horizontal, bem afastado um do outro. Eu quero simplificar a operação, então eu evito operação com multiproduto. Eu quero prevenir erro de montagem, então eu crio um mecanismo para reduzir os erros humanos de montagem. Pokayoke, verificação durante a montagem, assim por diante. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as barreiras de proteção. Então, se eu quero uma instalação de processo, ela precisa ser inerentemente segura, mas eu preciso dotar ela de diversas barreiras aqui, que a gente chama de preventivas e reativas. Então, a primeira delas é o projeto, tem que ser feito adequadamente, pensando na integridade, pensando no tipo de produto, na pressão, na temperatura que vai trabalhar, se a, a, a carcaça, as carcaças vão suportar essas pressões e temperaturas. Depois disso, eu preciso pensar no controle básico do processo, então garantir que existam controles e formas de manter essas pressões e temperaturas, que seja factível. Depois disso, precisa dotar de alarmes críticos e capacitar as pessoas para fazer intervenção humana. Então, as pessoas têm que ser capazes de perceber as variações do sistema e saber como agir sobre elas. Aí nós já começamos aqui nas partes mais automáticas, né? Os intertravamentos de segurança. Então, minha instalação de processo tem que ser dotada de controles tais que seja difícil que uma operação errada cause um dano maior. Então, são os intertravamentos. Olha, eu não consigo juntar os dois produtos químicos que reagem na hora errada, por exemplo. E depende de cada projeto. Aí depois disso precisa das proteções físicas, com os nossos dispositivos de alívio, as válvulas de segurança, disco de ruptura, assim por diante. E essas são as barreiras preventivas. Caso ocorra de fato uma emergência, uma perda de contenção, aí sim eu preciso das barreiras reativas, que são, a primeira delas são o sistema de proteção pós-liberação, os diques de contenção, detecção de fogo e gás, sistema dilúvio, sistema de inundação por CO2. Depois disso é necessário um sistema de resposta à emergência, onde tenha a iluminação de emergência, geração de energia para emergências, e etc. Depois disso, precisa definir qual é a resposta à emergência da unidade, através dos extintores, hidrantes, líquido gerador de espuma, brigada de emergência. E por último, precisa definir também uma forma de abandono, de evacuação, resgate e abandono. Definir os pontos de encontro, as rotas de fuga e tudo isso para que a sua instalação ofereça o máximo de segurança para ela própria, para as pessoas que trabalham ali, para a comunidade, para o meio ambiente. Essa aqui é uma outra forma de enxergar as barreiras de proteção, que é o famoso queijo suíço do James Reason. Então, o que ele quer demonstrar aqui? Que existem diversas barreiras, tecnologia, sistema de gestão, fatores humanos, e que essas barreiras elas nunca são perfeitas, e esses buracos aqui nas fatias do queijo, eles na verdade são dinâmicos, eles vão ao longo do tempo, vão mudando de posição, vão aumentando, diminuindo de tamanho, né? Porque a gente vai interagindo, assim, a tecnologia, as instalações vão envelhecendo, vão passando por manutenção. Quando ela envelhece, ela vai aumentando os buracos, porque está mais corroído, está mais velho. Quando você faz manutenção, você diminui os buracos, porque você troca uma peça, troca outra, vai fortalecendo. A mesma coisa acontece com o sistema de gestão e também com as próprias pessoas, que elas aprendem, depois ficam mais complacentes, aí depois a gente retreina, o pessoal volta a ficar mais esperto e assim por diante. E sempre que acontece um alinhamento do perigo aqui,
né, quando tiver alguma lacuna aqui na barreira de proteção, nós temos um acidente. Isso aqui é uma simplificação bem grosseira, assim, só conceito didático mesmo, e é importante aqui entender que elas existem, tem que existir, nenhuma delas é perfeita, por isso elas têm que ser usadas em conjunto, elas sempre são interconectadas, é muito complexo essa conexão aqui. Por último, nós caímos aqui nos requisitos legais. O Brasil é signatário da Convenção 174 da OIT, que fala dos acidentes de grandes portes, e que ela foi re-regulamentada recentemente, aí em 2019, através desse decreto 10.088, do anexo 49, não, 69, desse decreto aqui, em que ele estabelece que indústrias de processo têm que ter programa de gerenciamento de riscos, precisa fazer análise de acidentes e incidentes, ter procedimento de emergência, procedimento operacional, tem que tratar da formação e treinamento dos colaboradores, tem que fazer gestão das empresas contratadas e analisar projeto e modificações. Para quem é da cadeia de óleo e gás, a ANP tem uma série de regulamentações específicas. Então, existe o SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional das Instalações Marítimas de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural. Para quem trabalha embarcado, essa aqui é importante. Então, é uma empresa que tem que seguir o SGSO. Para quem trabalha em gasoduto, a demanda é seguir o RTDT, que é o Regulamento Técnico de Dutos Terrestres. Para quem instalação terrestre, né, os poços terrestres aí de gás natural e de petróleo, existe o RTSGI, e tem também um sistema de gestão específico para as refinarias, que é o SGORP. Para quem quer se aprofundar, vale a pena entrar na ANP, baixar esses documentos todos, eles são bastante detalhados e muito bons, e precisa fazer a implementação de sistemas compatíveis nas suas empresas. O CCPS, que é o Centro de Segurança de Processos Químicos, tem lá o seu Risk-Based Process Safety, também é um sistema de gestão. Na verdade, ele meio que embasou esses outros da ANP aqui, são semelhantes, e a Biquim tem o seu atuação responsável, que é muito bom também. Então, todos esses são sistemas de gestão, são modelos que podem ser implementados. Para concluir, pessoal, segurança de processos é cada vez mais importante para a sociedade atual. A humanidade é dependente de energia e ávida por confortos, que tem suas origens, ou parte deles, na indústria de processo. Essas são cada vez maiores ou mais distribuídas, né? Você tem usinas cada vez maiores ou pequenininhas em vários locais. Os níveis de energia são cada vez mais altos, mais volume, mais pressão, mais temperatura. A probabilidade de ocorrer desastres ligados a processos industriais jamais será nula, então a gente tem que sempre se manter vigilante. É importante que todo mundo entenda o conceito de perda de contenção primária, a LLPC, e como projetar instalações inerentemente seguras, com barreiras eficazes e que devem ser sempre monitoradas. E esse conhecimento é necessário para manter a sensação de vulnerabilidade necessária à segurança das instalações industriais. Algumas leituras recomendadas, aqui são os guidelines do CCPS, o livro do professor Trevor Kletz, O que houve de errado, é muito bom, vale a pena ler. E para finalizar mesmo, eu chamo a atenção aqui para o Beacon, que é uma publicação periódica aqui do CCPS, tem diversos idiomas, português inclusive, que traz alguns casos de difusão de conceitos. E para quem achar interessante, existe a possibilidade de se tornar um profissional certificado de segurança de processos. Então, espero ter contribuído aí, pessoal. Muito obrigado.